Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa aula hoje falando sobre uma notícia que aconteceu em São Paulo, ilustrando a morte de uma mulher ao realizar escova progressiva. Essa reportagem ficou bem famosa no ano passado e saiu em diversos jornais. Esse caso aconteceu com Lidiane, que mora no interior de São Paulo e realizou uma escova progressiva. Inicialmente, ela foi diagnosticada como dengue por conta de seus espirros e até mesmo febre alta. Logo depois, começou a aparecer estranhos sintomas e mais intensos, como esfoliação da pele e até mesmo o inchaço de seu rosto. Isso levou aos médicos relacionarem a escova progressiva, que ela tinha feito no mesmo dia em que ficou doente. Para quem não sabe, escova progressiva é um método de alisamento muito utilizado no Brasil. Eu pergunto para vocês, o que será que vai na escova progressiva? Alguém aí sabe? Então, quem costuma realizar a escova progressiva sabe que é utilizada um composto denominado formol. Já ouviram esse nome, formol? Para quem não sabe, o formol ele tem várias utilidades, principalmente quando lidamos com cosméticos. Ele pode ser utilizado na elaboração de cremes para cabelo, na própria escova progressiva, como falamos agora há pouco, em esmalte de unhas ou até mesmo na conservação de cadáveres. E ele é constituído principalmente, a gente vai ver nos slides a seguir que existe mais uma coisinha lá dentro, mas ele consiste principalmente de uma solução de água e metanol. Ele pode ser representado por essa estrutura e também ser chamado de formaldeído, que remete à classe de compostos que vamos ver na aula de hoje, os aldeídos. Mas como podemos identificar um aldeído de maneira fácil? Vocês viram aquela estrutura agora há pouco, né? Mas como que classificamos estruturalmente os aldeídos? Tem o formal aí que foi o grande vilão da aula de hoje. Os aldeídos, uma maneira fácil de a gente identificar, inicialmente encontrando a carbonila na estrutura do composto. A carbonila, ela tem que estar ligada necessariamente a um átomo de hidrogênio. Isso o confere até mesmo o nome de aldoxila, que remete ao nome aldeído. Então, quando a gente tem uma carbonila ligada a um hidrogênio, em vez de termos uma carbonila, temos uma aldoxila. Podemos encontrar os aldeídos nessas duas formas, né? Como visto anteriormente, em que temos a carbonila ligada a um único hidrogênio e depois ligada a mais um hidrogênio, formando o aldeído mais simples que temos, né? Ou podemos encontrar nessa outra forma aqui, em que temos a aldoxila ligada a uma cadeia carbônica. Também podemos encontrar ele, né, na forma de CHO, ou seja, CHO ele vai estar representando aí a aldoxila, carbonila ligada ao hidrogênio. Agora temos aqui dois exemplos, né, para não se confundir. Note que aqui, apesar de a gente ter uma carbonila, a carbonila ela está ligada a dois radicais orgânicos. Ou seja, se ela está ligada a dois radicais, ela não pode ser considerada, ela não vai ter um hidrogênio. Então a carbonila, nesse caso aqui, está representando uma função que é facilmente confundível, que é a função cetona, visto nas aulas anteriores. Agora, nesse exemplo aqui de baixo, também contamos com a carbonila, porém a carbonila está ligada aí a uma hidroxila. Carbonila ligada à hidroxila, a gente não vai ter um aldeído, e sim um ácido carboxílico. Não confundir essas duas funções. Como visto anteriormente, o formol é constituído principalmente de água e metanol. Mas em sua formulação encontramos uma pequena concentração também de queratina. A queratina ela é uma grande molécula que tem a função de conferir elasticidade, rigidez e permeabilidade ao nosso cabelo, ou aonde ele for aplicado. A função do metanol é servir como uma ponte entre a proteína do cabelo e a queratina. Essa reação vai formar esse composto aqui, que posteriormente vai reagir simultaneamente com a queratina. Ou seja, o metanol ligou inicialmente com a proteína do cabelo e depois vai ligar com a queratina, resultando assim na junção proteína do cabelo e queratina.
O resultado disso vai ser a formação de um filme ao longo de nosso cabelo, tornando-o liso e rígido, alterando assim a sua estrutura. E como foi dito anteriormente, não paramos por aí, né? Utilizamos o formal tanto aí no alisamento do cabelo, né? Quanto até mesmo na conservação de cadáver, né? O nome formal é muito mais utilizado aí, as pessoas conhecem muito mais para conservar os cadáveres, né? Ou até mesmo no esmalte. Se a gente for ver esse esmalte aqui, né? Ele é a base de formaldeído, o que confere aí a rigidez tanto aos corpos, né? E permeabilidade, quanto até mesmo às nossas unhas. Porém, o grande problema aí dessa solução é que ela é tóxica por conta do metanol. A gente falou um pouco aqui dos aldeídos, né? Mas só que a gente falou da toxicidade dos aldeídos. Será que todos os aldeídos são tóxicos? Então, nos aldeídos, na verdade, tem diversas funções e nem todos eles são tóxicos. Alguns deles são, assim como os outros não são, né? Principalmente na indústria, os aldeídos eles podem ser utilizados também como aromatizantes, né? Aqui a gente tem o aroma de baunilha, né? O aroma de baunilha, se a gente for olhar aqui a sua estrutura, a gente consegue ver aí a aldoxila no canto da molécula, sendo caracterizada também como um aldeído. Se a gente pegar também o aroma da canela, né, o pó de canela, a gente encontra essa estrutura aqui e igualmente no canto aqui da cadeia também encontramos a aldoxila, indicando assim que eles são aldeídos, né? Então existem várias aplicações dos aldeídos, principalmente na indústria. Com tantos aldeídos por aí, algo que é extremamente importante é a sua nomenclatura, né? Sabemos que existem dois tipos de nomenclaturas principais, a nomenclatura usual e a nomenclatura UPAC. Lembrando só que a nomenclatura usual ela tem uma certa limitação, vai conseguir representar somente algumas moléculas desse grupo, não todas. E como que a gente dá a nomenclatura para eles? Vamos começar aqui pela UPAC. Ela consiste inicialmente do prefixo. O prefixo vai indicar o número de carbonos existente na cadeia. Depois vem o infixo, né? No infixo encontramos o tipo de ligação, ou seja, an, em, in, para simples, dupla e tripla, respectivamente, e depois o sufixo al, indicando aí a função propriamente dita de aldeídos, né? Podemos ver que tanto o sufixo que a gente usa, o met, et, próprio e but, e o infixo, né, que indica o tipo de ligação entre os carbonos, é algo que a gente já utilizou aí durante as outras partes da disciplina. A única diferença é que para caracterizar esse grupo vai ter a terminação al, aí no meio. Já na nomenclatura usual, a gente vai utilizar da palavra aldeído mais o nome usual do ácido correspondente. Como assim o nome usual do ácido correspondente? A gente vai colocar simplesmente lá na aldoxila um oxigênio lá entre o carbono e o hidrogênio e verificar qual que é o ácido formado. Esse ácido formado vai ter um nome usual. E o nome usual desse ácido é o que a gente vai estar utilizando aí na nomenclatura do aldeído. Complicado? Vamos para a tabela a seguir. Então essa tabela aqui está ilustrando, né, o nome oficial e o nome usual de algumas mais comuns que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o metanal. O metanal, se a gente adicionar um oxigênio aqui na molécula do metanal, a gente vai ter qual ácido? A gente vai ter o ácido aí que a gente viu na aula passada de ácido carboxílicos, né, o ácido fórmico da formiga. Então, a gente pode chamar ele de aldeído fórmico. Assim como o etanol, se a gente adicionar um oxigênio, a gente vai ter o ácido acético, aí que parte dele é composição do vinagre, né? Adicionando aí o oxigênio, a gente vai ter o ácido acético, então a gente pode chamar ele de aldeído acético. Assim como o butírico, se a gente adicionar o oxigênio, um pouquinho mais fácil o seu nome aí, né, que lembra bastante o radical, a gente vai ter o ácido butírico, gerando o nome aldeído butírico. Então agora, pessoal, vamos exercitar um pouco a nomenclatura dos aldeídos por meio desse exercício aqui, tá? Então aqui o exercício ele está dando uma série de moléculas que são responsáveis pelo aroma de cachorro molhado. Todo mundo aí conhece o aroma de cachorro molhado, né? Que não é muito agradável. E aí vocês vão ter que identificar o nome oficial, ou seja, não estou pedindo usual, estou pedindo o nome oficial deles e o PAC, né? De cada uma dessas moléculas. Então, eu aconselho vocês inicialmente
indicar todos os aldeídos e depois dar o nome para cada um deles. Então acha a carbonila aí certinho e depois dá a nomenclatura para cada um deles, beleza? Resolvendo agora o exercício, pessoal, vamos indicar então inicialmente quais dessas moléculas aqui são ou não aldeídos, beleza? Então, inicialmente, para ser um aldeído, a gente tem que ter um oxigênio aí na molécula, né? E esse oxigênio não pode estar ligado a um hidrogênio, né? Então, vamos descartar as moléculas aqui em que a gente encontra a hidroxila, né? O oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, se a gente olhar aqui nesse composto, a gente vai encontrar aqui a hidroxila, não é um aldeído. Aqui é a mesma coisa. Aqui, então, a gente tem vários enxofres ligados uns com os outros, né? E também a gente não vai poder estar indicando aí como um aldeído. Aqui é a mesma coisa, e esse anel aqui, que a gente encontra nitrogênios, também não. Então, sobre essas moléculas aqui, porém, se a gente olhar bem para essa aqui, ela não é um aldeído. Por que que ela não é um aldeído, né? Se a gente for ver, só relembrando nessa forma estrutural, esses tracinhos aqui estão representando, cada vértice deles representa um átomo de carbono, e no canto dele, por mais que a gente tenha um oxigênio isolado, ele não está ligado com um hidrogênio, ele está ligado com outro carbono, formando assim a estrutura cetona, não um aldeído. Então ele também não é. Então vamos aqui para esse primeiro, né, que pode ser. Se a gente olhar aqui um pouquinho para ele, a gente vai ter um oxigênio no canto da molécula, né? Lembrando que os hidrogênios não são representados nessa estrutura, então tem um carbono ligado duplamente ao oxigênio e depois ligado a esse anel. O nome desse anel, só lembrando aí, o anel fenil, né? Uma fenila aqui que a gente pode dizer. Então, pessoal, só lembrando o seguinte, quando o carbono, então a gente tem que completar a valência dele quando tem esse tipo de estrutura com átomos de hidrogênio. Então a gente tem ele duplamente ligado com o oxigênio e também a um hidrogênio. Então ele pode ser considerado aí um aldeído, pois ele dispõe de uma aldoxila. Então, para dar o nome dele, a gente tem um aldeído, né? A gente tem um aldeído com o nome metanal ligado a uma fenila. Então a gente vai ter o nome aqui de fenilmetanal. Já na segunda, a gente encontra também uma fenila, só que o radical do aldeído são compostos por dois carbonos. Se são compostos por dois carbonos, etanal. Então a gente pode chamar ela de feniletanal. Aí agora a próxima molécula um pouco mais fácil, né? Como a gente não está lidando com fenilas, então a gente tem simplesmente dois átomos de carbono, ligação simples entre eles, indicando o prefixo e o infixo é etan, e mais a terminação al aqui do grupo aldoxila, formando aí o etanal. Aí nessa de baixo, talvez seja a mais complicadinha, vamos ver aqui. A gente tem uma cadeia de carbonos, né? E a gente tem aí algumas ramificações. Então a gente tem que saber qual que é a cadeia principal. Só lembrando, a cadeia principal é aquela que tem mais carbonos, e a gente vai começar a enumerar nesse caso a partir do átomo que vai descrever a função orgânica. Então aqui a gente tem um carbono, né? Aí a cadeia principal deles vai ser a que tiver mais carbonos, vamos contar para cada um dos lados. 1, 2, 3 carbonos, e a outra tem 1, 2, 3, 4. 4? Então 4 maior do que 1, 2, 3. Então 4 maior que 3, essa cadeia é a principal. Essa cadeia principal, então vamos nomear a cadeia principal. Met, et, prop, but. But, e aí agora terminação al, que representa a função aldeído, porém a gente tem uma ramificação aqui com um radical metila, e aí esse metila a gente tem que indicar onde que ele está. Ele está em qual carbono? No carbono 2. Então o nome vai ser o quê? 2-metil, né? Butanal. Então, pessoal, nessa etapa aqui da aula a gente vai dedicar um pouquinho sobre as propriedades físicas e químicas dos aldeídos. E para a gente entender as suas propriedades, nós temos que saber a polaridade desse grupo de moléculas. Tá? Então aqui no slide está mostrando como a gente consegue aí estimar a polaridade aí de um aldeído. Lembrando, polaridade de um grupo pode variar com o aumento
da cadeia, ou até mesmo a diminuição da cadeia. Então vamos lá, galera. Aqui então, como que a gente consegue estimar a polaridade dos aldeídos? Aqui a gente tem o metanal. Quando a gente olha o metanal, a gente sempre busca aí algum lugar que tenha alguma assimetria. Se a gente traçar uma linha no eixo vertical, a gente não vai ver nenhuma diferença dos lados da molécula. Porém, quando a gente traça no eixo horizontal, a gente encontra 2 hidrogênios na parte de baixo e um oxigênio na parte de cima, né? Se a gente for desenhar os vetorzinhos na molécula do metanal, a gente vai ver que vai ter dois vetorzinhos apontando aí para o átomo de oxigênio, né? Lembrando que para somar vetores, o jeito mais fácil é a gente decompor eles no eixo x, no eixo y. Os vetores do eixo horizontal se cancelam, enquanto os vetores do eixo y se somam, dando uma eletronegatividade para o átomo de oxigênio. Então, por isso que a gente, usando a simetria, a gente consegue aí tá estimando a polaridade de um composto. Aqui a gente tem uma simulação, então ele vai calcular aqui para a gente, né, usando um aplicativo que ele calcula aqui para a gente aonde que está a densidade de carga, onde que está localizado mais os elétrons na molécula, e a gente pode ver aí a polaridade do metanal. Lembrando que a nuvem vermelha está representando aonde estão os elétrons, tá? Onde a gente tem maior excesso de elétron, e as nuvens brancas estão mostrando onde a gente tem a parte que tem uma maior deficiência de elétrons, né? Então a gente consegue ver que de fato, né, os elétrons estão localizados no átomo de oxigênio, assim como o vetorzinho aí do momento de dipolo. Por conta dessa sua polaridade, né, localizada aí no átomo de oxigênio, podemos prever aí qual que é o tipo de interação que ele faz com a água. Sabemos que o aldeído ele consegue fazer uma solução aí com a água, que ela pode ser chamada aí de formol. Claro que vai um pouco de queratina, mas basicamente boa parte dela é formada entre o metanal e água. Então, como que ele consegue se solubilizar em água? Olhando aqui, né, a estrutura da água, né, temos o oxigênio ligado a hidrogênio, e os hidrogênios da molécula de água conseguem interagir aí com o oxigênio do metanol, fazendo aí a famosa ligação de hidrogênio. Porém, é importante ressaltar que não são todos os aldeídos que são solúveis em água. Observando essa tabela aqui, podemos ver como que muda a solubilidade dos aldeídos conforme ocorre o aumento da sua cadeia. Então, inicialmente a gente tem o formaldeído. Note que ele tem então uma solubilidade de 1000 gramas a cada litro de água. Bastante. Agora o propanal já mudou um pouquinho. A gente tem 200 gramas a cada 1 litro de água. Pentanal, aumentamos um pouco mais a cadeia. Aí a gente tem 14,8. E o octanal, né, que a gente tem uma cadeia bem grande aí de carbonos, ele é praticamente insolúvel, tá? E ao mesmo tempo podemos ver que o ponto de ebulição vai aumentando conforme existe o aumento da cadeia. E aí eu pergunto para vocês, ao que se deve isso? Para entender isso de melhor forma, próximos slides a gente vai ver como que se comporta a parte polar e a parte apolar da molécula com o aumento da cadeia. Aqui então a gente tem uma molécula de etanol. Comparado com o metanol que vimos anteriormente, ela tem uma quantidade maior de nuvens cinzas, ou seja, a gente tem uma parte aí mais apolar comparado aí com o metanol. Agora, se a gente aumentar um pouquinho mais a cadeia, aqui nesse segundo exemplo, podemos ver que, além de inclinar um pouquinho a nuvem eletrônica localizada no oxigênio, a sua cadeia também aumenta um pouquinho mais. Esse aqui é o caso do propanal. Então, podemos ver aqui, né, que está aumentando aqui o número de carbonos, a quantidade de... A parte apolar da molécula está muito maior quando comparada com a parte polar em vermelho da molécula. Agora compare o metanal com esse aldeído aqui. Olha como sua estrutura é diferente. Observe aí quantas nuvens cinzas indicando a polaridade na molécula, comparando com a parte vermelha indicando polaridade na molécula. Essa molécula aqui é a molécula aqui do heptanal, e a gente pode ver que a sua cadeia carbônica confere uma característica muito mais apolar quando comparado
com os de cadeia pequena. Então, isso que faz com que a solubilidade diminua conforme a gente tem esse aumento da cadeia. Porém, aqui na tabela a gente pode ver, né, que o ponto de ebulição cada vez mais aumenta. E a que se deve isso? Conforme vai aumentando o número de carbonos na cadeia, vai aumentando o número de interações apolares carbono-carbono. Isso faz com que as moléculas interagindo mais umas com as outras. Então é correto dizer que o aumento da cadeia de carbono aumenta aí o ponto de ebulição e diminui a sua solubilidade em água. Pois solubilidade está diminuindo a polaridade da molécula, a molécula está cada vez tendo um caráter menos polar e caráter mais apolar. Ponto de ebulição, ele aumenta por conta maior força de interação entre as moléculas, dificultando que haja uma quebra, fazendo com que ocorra a mudança de estado físico. Aldeídos são espécies redutoras. Elas conseguem aí promover a redução de diversos tipos de compostos. Por conta disso, uma maneira de identificar os aldeídos é por meio de um reagente chamado reagente de Tollens. O reagente de Tollens é composto por uma solução em que encontramos amônia e prata. Quando adicionamos essa solução a um aldeído, a prata em solução, que tem a carga mais, reduz para a carga zero, fazendo ela precipitar. Pode não ser um método muito convencional, mas podemos usar de aldeídos para fazer espelhos de prata. O experimento a seguir ilustra uma pessoa realizando aí o espelho de prata. Ele adiciona então o reagente de Tollens e depois o nosso aldeído. Adicionados os dois, ele chacoalha um pouco e note o resultado. O balão de fundo redondo fica totalmente prateado, refletindo qualquer imagem que esteja ao seu redor. Então, pessoal, vamos fazer 2 exercícios. Primeiro, sabemos que o formol cada vez menos está sendo utilizado pela indústria por conta da toxicidade encontrada no metanol. Explique qual a diferença existente entre o formol e o metanol. Como foi visto em aula, o formol é uma solução composta basicamente de água e metanol. Claro que vai um pouquinho também de queratina, né? Para ele conseguir agir aí da forma e trazer o resultado que a gente quer em nossas unhas e em nossos cabelos. Então podemos dizer que o metanol é um dos componentes do formol. Segundo exercício. Podemos dizer que os aldeídos de cadeia pequena são solúveis em água por conta de A. Sua baixa polaridade, o que auxilia na interação com a água por meio de forças de Van der Waals. B. Sua alta densidade, o que auxilia no seu decantamento, formando assim uma solução água-aldeído. C. Sua alta polaridade, o que auxilia na formação de pontes de hidrogênio com as moléculas de água. E D. Seu baixo ponto de ebulição. O estado gasoso que esse grupo de moléculas se encontra facilita a sua solubilização em água. Letra A. Errada. Sua baixa polaridade. Sabemos que aldeído de cadeia pequena tem uma alta polaridade. Letra B. Sua alta densidade. Também incorreto. Densidade não é um dos fatores que descreve a solubilidade dos compostos. Letra D. Seu baixo ponto de ebulição. Lembrando que o ponto de ebulição varia muito, né, dentre os aldeídos, e não é o ponto de ebulição também um fator que descreve a solubilidade de um composto em água. Então a resposta correta é a letra C, né? Lembrando que, como visto em aula, o metanol, que é um aldeído de cadeia pequena, consegue fazer ligações de hidrogênio com a água, conferindo assim a sua solubilidade.